Há uma atmosfera da presença do Senhor nesse lugar. Aleluias. Quem aqui tem sentido a presença do Senhor nesse momento? Dê um glória a Deus. Quem aqui tem sentido a presença do Senhor nesse momento? Dê um glória a Deus. Aleluias. Eu achei que só eu tinha sentido a presença do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que toda tempestade que o mundo tem trazido, seja na vida sentimental, financeira, na saúde, seja agora acalmado pelo poder do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja acalmado agora, acalme o teu coração. A palavra do Senhor diz que quando a igreja estava reunida no mesmo propósito de busca ao Senhor, diz a palavra que, como um som de um vento impetuoso e como labaredas de fogo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre aquela comunidade que se tornou igreja naquele momento. Então nós estamos aqui reunidos no mesmo propósito, que é de adorar e exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Que a graça do Senhor seja repousada, que a unção do Espírito Santo seja derramado no seu coração nessa manhã. A glória do Senhor. Queridos, eu tenho uma palavra do Senhor. Essa palavra eu não fui buscá-la, mas Ele havia me dado antes mesmo de eu vir ou saber que iria pregar nesse dia. Então Deus já havia me dado essa palavra, não sei o porquê, o motivo pelo qual, mas aprove ao Senhor que essa palavra fosse ministrada ao coração da igreja nesse dia. E a palavra está lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13. Essa é uma carta de Paulo aos Filipenses, também conhecido como Carta da Alegria. Talvez você esteja passando por uma circunstância que talvez você não tenha motivo para ter alegria, talvez você não tenha motivo para estar alegre. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus me diz que Ele trará alegria e contentamento ao teu coração. Amém? Eu creio no Espírito Santo, eu creio no poder do Senhor, que Ele pode mudar umas circunstâncias que não é uma circunstância agradável para uma circunstância muito boa e agradável. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Filipenses 4, do versículo 10 em diante. Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? A palavra do apóstolo Paulo, que vai falar a respeito de contentamento, alegria. Há uma diferença entre felicidade, alegria e contentamento. Felicidade é um estado em que as circunstâncias é quem ditam as regras. Então ela pode ser momentânea diante das circunstâncias. A alegria, por outro lado, diz que é um fruto do Espírito, que é derramado no coração daqueles que professam ao Senhor como Senhor e Salvador e o recebem como Senhor. Então, como fruto do Espírito, a alegria é derramado no coração. E isso permanece.
E o contentamento, no qual vamos falar nessa manhã, é o que podemos aprender, e também é um estado em que não depende de circunstâncias, porque está fundamentado na gratidão e na confiança ao Senhor. Então, quando você tem a gratidão ao Senhor e a confiança nele, você aprende o que é ser, você aprende a se contentar, a viver em contentamento. É o que o apóstolo Paulo diz aqui na sua palavra, que ele aprendeu a estar contente. Então, nessa manhã, o Espírito Santo do Senhor vai te ensinar a viver em contentamento. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema para essa mensagem é o segredo do contentamento. O segredo do contentamento. Para que possamos desvendar o segredo do contentamento, precisamos entender a raiz do descontentamento. Você só vai saber o que é contentamento quando você descobrir o que é descontentamento. E não é difícil de imaginar o que é, né? Porque grande parte da sociedade, ou até mesmo da igreja do Senhor, anda em descontentamento nesses dias atuais. Mas de onde vem o descontentamento? Por onde entra o descontentamento? Essas perguntas nós precisamos entender e buscar. E eu fui buscar o Senhor. Senhor, por onde entra o descontentamento, Senhor? Por onde que entra? De onde que vem? E aí o Senhor me levou ao que o apóstolo João escreveu, lá na sua primeira carta, está lá em 1 João 2, do 15 ao 16. O Senhor me falou assim, eu vou te mostrar por onde que entra o descontentamento e de onde que vem. E a palavra diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Eu falei, é por aqui então, Senhor, que entra? Ele falou, é. O mundo aqui, meus queridos, não é o que Deus criou, não é o planeta Terra. O mundo aqui é um sistema que rege a sociedade. Esse é o mundo em que nós estamos inseridos, um sistema que a palavra diz que já está caído no maligno. E o mundo ele se encontra no maligno, né? Dentro do sistema mundano. E eu comecei a meditar nessa palavra e Jesus foi me falando. Ele falou assim, por que que entra o descontentamento no coração do meu povo? Porque eu dei uma ordem para eles. Eu disse, amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E de igual modo, amais ao próximo como a ti mesmo. Mas está dizendo aqui a palavra, eles amaram ao mundo. E o Senhor falou, não ame ao mundo. Ame ao Senhor teu Deus e ame ao teu próximo. Quando passamos a entender isso, nós percebemos os motivos do descontentamento. Quando vamos amando as coisas que há no mundo e permitimos que essas coisas invadam o nosso coração, ou se assente no trono do nosso coração, brota um sentimento, brota um estado de descontentamento. Por quê? Porque nós, através do que chegou até nós, conhecido como El Gog, ou Google, né? Se você ler de trás para frente, fica El Gog. El significa Deus, Gog significa comunicação. O Deus da comunicação deste século tem nos aberto um panorama, tem nos aberto, expandiu a nossa vista, a nossa mente, nosso coração para aquilo que há no mundo. Então esse tempo que nós estamos vivendo possibilitou o deslumbre do que há no mundo. Então essa tecnologia que hoje está na mão de todos faz com que nós olhemos mais para as coisas que estão no mundo. E isso traz um descontentamento. Por quê? Porque
passamos a experimentar algo conhecido como você acaba conhecendo uma palavra chamada comparação. A palavra eu queria fugir, mas ela não vai fugir não. Comparação. Antes disso, nós precisamos entender o que é essa concupiscência também, que Jesus falou. Ele falou, não ameis o mundo. E também disse, por que você não deve amar o mundo? Porque a concupiscência ela passa a entrar nos olhos e passa a entrar na carne e na soberba da vida. O que é a concupiscência? Concupiscência é o desejo, um anseio desenfreado pelo que é proibido segundo os mandamentos do Senhor. Isso é concupiscência. É um desejo, um anseio desenfreado pelo que é proibido segundo o mandamento do Senhor. E eu parei para pensar sobre isso, falei, isso é muito sério, muito grave. E é por aí que entra o descontentamento no coração. Quando a concupiscência assenta no trono do coração e toma o lugar de Deus e do amor ao próximo, gera um descontentamento, como já havia dito. Por quê? Porque saímos do micro. A internet, esse advento de internet, ele nos permitiu sair do nosso pequeno mundo e viajarmos para toda a face da terra, podemos dizer assim. Abriu o nosso horizonte, abriu o nosso entendimento, abriu aquilo que hoje a gente não dá conta, de tanta informação, de tanta coisa que chega aos nossos olhos. E aí passamos a nos compararmos. A comparação negativa leva à inveja, à inferioridade e à falta de gratidão. Então, quando passamos a nos comparar por tudo isso que é nos aberto, a tudo isso que nos é apresentado, nós nos sentimos com esses sentimentos, ou passamos a sentir esses sentimentos que não vêm do Senhor, né? Que é inveja, é aquela questão de inferioridade e de ingratidão. Passamos a olhar para o nosso corpo. Nunca se abriu tanta academia como em nossos tempos, porque há uma insatisfação com o corpo. A gente nunca está feliz com aquilo que nós temos. Hoje você olha para o seu corpo e tudo está funcionando. Você está aqui de pé. Você está aqui porque o Senhor tem te sustentado. E ainda assim você olha para algum detalhe e não está satisfeito. Até uns tempo atrás, minha esposa estava reclamando de umas manchinhas que estavam aparecendo na perna dela. Eu falei, amor, você tem perna para andar. Quantos queriam ter uma perna e não tem? Por quê? Começa a se comparar. Começa a ver a internet, mulheres com pernas, vamos dizer assim, sem nenhum defeito, vamos dizer assim, né? E começa a ficar insatisfeito. E você olha para o seu corpo e você não está satisfeito. E a ingratidão, ela vai adentrando e o descontentamento vai tomando conta do seu ser. E isso tem sido algo que tem trazido esse descontentamento ao coração. Você também passa a olhar onde você vive, onde você reside. Começa a comparar a sua casa com a casa do próximo. E Jesus falou, né? Não compare a sua casa com os mandamentos, né? Não tenha interesse naquilo que é dos outros, né? Mas você ainda assim passa a se comparar, passa a olhar o que as pessoas lá de fora têm e você ainda não tem. E você começa a olhar para a sua casa e fala, nossa, eu poderia ter uma casa muito melhor do que a que eu tenho. Por que o irmão tem e eu não tenho? E aí vem esse descontentamento para o seu coração. Por que o irmão que não te serve, Senhor, tem o melhor e eu que te sirvo, estou na sua casa todos os domingos, buscando ao Senhor e não tenho uma casa, eu gostaria de morar num lugar muito melhor.
e não tenho condições de morar. Mas eu digo a você nessa manhã que se o Senhor morar na sua casa, ainda que ela seja uma casa de pau a pique, é o melhor lugar do mundo para estar. Amém? Se o Senhor estiver na sua casa, ainda que esteja pingando dentro, caindo goteira, é melhor do que os palácios que esse mundo oferece aí. Aleluias. Porque um dia Nabucodonosor pediu para que Daniel, prostrado, adorasse. Ele falou: jamais eu provaria das iguarias do rei e abriria a mão do meu Senhor. Pode até jogar na cova dos leões, né? Mas estando com o Senhor, eu estou no melhor lugar do mundo. Amém? Então é dessa forma que nós vamos aprendendo como vem o descontentamento e como vem também o contentamento. Olhamos também para o nosso relacionamento. Os tempos que nós estamos vivendo hoje, nós vemos aí pelas redes sociais tantos relacionamentos perfeitos, né? Se dizem perfeitos, tudo uma fachada, né? Tudo uma fachada, porque o verdadeiro relacionamento é aquele que está debaixo da glória do Senhor, está debaixo da palavra do Senhor. Ainda que você passe por tribulação, por angústia, por lutas no seu casamento, se o Senhor estiver no seu casamento, você vai passar por todas elas e vai glorificar o nome do Senhor por ter passado e ter crescido, porque as tribulações é quem forja um verdadeiro casamento na presença do Senhor. Nós temos aprendido isso no grupo Casados, que as lutas vêm, mas nós temos as ferramentas para lutar, temos as ferramentas certas. E aí você deixa de olhar para o seu casamento, que é uma bênção, e às vezes acaba olhando para os relacionamentos aí de fora, achando que eles sim são felizes e você não. Isso é uma mentira de Satanás. É uma mentira. Isso é uma estratégia do inimigo para trazer o descontentamento para o teu coração. Porque trazendo o descontentamento traz a ingratidão. Traz sentimento de ingratidão que ofende diretamente ao Senhor. A ingratidão ofende diretamente ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem promovido e provido tudo o que você precisa para ser grato. Aí você fala: mas eu não tenho nada. Mas você tem o Senhor Jesus Cristo, é tudo. Porque tudo é passageiro, tudo é provisório, tudo é temporário nessa terra. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerá para todo sempre. Amém? É esse sentimento que o Senhor está trazendo ao meu, ao teu coração nessa manhã. E aí um último detalhe também, que você faz comparação, é com aquilo que você tem na área empresarial ou na área trabalhista. Aquele que tem uma empresa, sempre está olhando a outra empresa e se comparando. Eu poderia alcançar esse nível. Mas espera aí, mas você já tem uma empresa. Deus já te deu. Seja grato. Se contente com aquilo que Deus já te deu. Desfrute daquilo que Deus já te deu. E se Deus assim o quiser, Ele vai aumentar essa área empresarial. Mas desfrute daquilo que Deus já te deu. Não fique descontente com aquilo que Deus ainda não te deu, mas com aquilo que Deus já te deu. Seja grato. Mas é um pequeno negócio, não importa. Deus já te deu, você não tinha nada. Você veio para esse mundo sem nada e vai embora dele sem nada também. Então, se contente com aquilo que Deus já te deu, já entregou nas suas mãos. E aí, olhando para a área trabalhista, onde eu também sou, né? Trabalho também, não como CLT, mas estatutário. Sou grato a Deus. Grato a Deus. Mas eu queria ter um emprego que ganha. O emprego que Deus tem te dado é o suficiente para te manter. Porque o pouco que vem em tuas mãos, Ele transforma em muito. Porque Ele é o provedor da sua vida. O pastor Tercílio abriu aqui, pastor Tercílio abriu dizendo aqui que Ele é o provedor da sua vida. É Ele que provém os recursos da sua vida. Que Ele dá àqueles enquanto dorme. Aquele que acorda de madrugada, dorme tarde,
come o pão das dores, não está no propósito do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que Ele dá enquanto dorme. Quando está dormindo, Deus está promovendo, está provendo o recurso na sua vida, aquilo que você precisa para amanhã. Aleluias. Então pare de viver descontente com o que você tem. Seja grato, contente com aquilo que Deus já tem promovido em sua vida, com o trabalho que você tem. Porque uma vez eu lembro que a pastora André, ela falou aqui, você reclama de tudo que você tem, da casa, do carro, da sua família, do seu esposo, da sua esposa. Experimenta ficar sem ele. Experimenta ficar sem o seu carrinho que você fala que é velho. Experimenta ficar sem o seu trabalho que você fala que ganha pouco. Experimenta ficar sem o seu pai, sem a sua mãe que você reclama deles. Experimenta ficar sem seu filho, sem sua filha. Experimenta. E você vai saber que enquanto o Senhor te deu, você teve todos os motivos, teve toda a oportunidade de ser grato. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor me deu. Tudo. E o Senhor fala nessa manhã aqui, eu te dei, mas eu posso levar, eu posso tomar de novo, porque a sua gratidão não deve estar nas coisas desse mundo, mas tem que estar no Senhor. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui, voltando para o texto, versículo 10, ele diz, ora, muito me regozijo no Senhor. O apóstolo Paulo estava preso quando ele escreve essa carta. Muito me alegro no Senhor. Ou seja, ele não tinha nada. O apóstolo Paulo era um homem. Segundo as Escrituras, ele dizia que ele tinha sido circuncidado ao 8º dia. O que seria isso? Ele era descendente direto de Abraão. Ele carregava a marca, o sinal do acordo de Deus, da aliança de Deus com Abraão. Ele carregava essa marca. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele fala que ele era descendente da tribo de Benjamim, ele era da descendência de Jacó, um homem rico, né? E aí ele continua dizendo que ele era hebreus de hebreus, e que ele era um fariseu, aquele que, segundo Moisés, ele era um homem que cumpria as escrituras, dada por Deus a Moisés. Então ele era um homem que tinha uma capacidade de recursos, uma capacidade eloquente, uma capacidade de respeito. E aí Paulo se encontra preso agora e dizendo, me regozijo no Senhor, ou seja, perdeu tudo, mas ele se regozijava no Senhor, por quê? Ele havia encontrado o Senhor. Então, viver, como ele diz aqui, eu aprendi a contentar-me, foi quando ele passou a conhecer o Senhor, porque ele tinha tudo, mas ele não conhecia o Senhor, ele não era contente. Então você só vai viver o estado de contentamento quando você conhece ao Senhor e passa a andar com Ele. Ainda que você perca tudo, perca aquilo que é mais importante, se você encontrou o Senhor, você vai encontrar o tudo, porque nele Ele vai te devolver o tudo novamente. Nele Ele te devolve o tudo, aquilo que você perdeu, nele você vai encontrar o tudo novamente. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O apóstolo Paulo aprendeu a ver contente a partir do momento em que seus olhos fecharam para o mundo e abriram para o Senhor. O apóstolo Paulo era tudo aquilo que eu disse no início aqui. Era hebreus de hebreus, circuncidado ao 8º dia, era da tribo de Benjamim, mas não era contente. No dia que ele encontrou com o Senhor, face a face, a palavra fala que ele ficou cego, mas no dia que ele abriu os olhos com outra perspectiva. Ele fala, agora, nada mais nesse mundo me traz contentamento a não ser a presença do Senhor.
Ainda que eu esteja preso, o que ele está dizendo aqui, ainda que eu esteja preso, eu aprendi a me contentar-me no Senhor. Ainda que eu não tenha nada, mas eu tenho o Senhor. Aleluias. E aí ele vai dizendo ainda aqui, ó, versículo 11, ó, não no 10 ainda, ele fala assim, que me regozijo no Senhor. E aí ele vai falar daqueles que levaram uma oferta para ele, que a igreja mandou uma oferta para ele. E ele fala assim, ó, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Ele está agora sendo grato aos irmãos que foram levar uma oferta para ele. Tiveram a oportunidade de ofertar a ele. Como eu havia dito, contentamento. O que é contentamento? É viver em gratidão a Deus, ao próximo e confiante no Senhor. Então o apóstolo Paulo estava sendo aqui, ó, falando aqui para os irmãos que ele era grato pela vida deles. Ele estava alegre no Senhor e grato pela vida dos irmãos aqui. E aí ele fala isso, ó, no 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que Paulo tinha agora? O que o apóstolo Paulo tinha agora, igreja? Jesus Cristo. A contentar-me com o que tenho, porque o que eu tinha não trazia contentamento, trazia felicidade por alguns momentos, mas não contentamento permanente. Contentamento é permanente. Nada pode abalar esse contentamento na sua vida, nada, porque é Jesus que está contigo, é Jesus que vai conduzir a sua vida, a sua história. É Ele, e segundo a palavra Ele vai vir nos buscar, para onde Ele estiver nós estejamos também, e encontraremos tudo aquilo que nós achamos que perdemos. Tudo aquilo que nós achamos que perdemos, nós vamos encontrar novamente nele, autor e consumador da nossa fé, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. A gratidão a Deus e ao próximo anulam a comparação. Quando você passa a ser grato ao Senhor e ao próximo, você não compara mais. Você se alegra com a alegria do próximo, do teu irmão. Seu irmão foi fazer uma viagem, glória a Deus, que o Senhor os acompanhe. Estou alegre pela vida deles. Senhor, continua levando para bem longe, para que eles façam a tua obra, para que eles levem o nome do Senhor onde tem que levar. Não há sentimento de inveja, porque não há comparação. Senhor, se o Senhor os levou, é porque o Senhor tem propósito na vida deles. Se o Senhor não me levou, sou grato ao Senhor do mesmo jeito. Aqui mesmo eu vou glorificar o nome do Senhor, aqui mesmo eu vou ser grato ao Senhor. Amém? Porque agora no final do ano começa as comparações, todo mundo viajando, vai descer, vai subir, vai para lá, vai para cá, e você às vezes está em casa e está triste, eu não posso ir. Não, queridos, se alegra com aqueles que podem ir, se alegra no Senhor, para de comparar, tira esse sentimento do coração. Então a gratidão a Deus e ao próximo vai tirar isso do coração, e você vai parar de viver ingrato, vai parar de viver descontente, e vai viver contente no Senhor. Então esse sentimento agora, que nem o apóstolo Paulo lá, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, vou falar para vocês agora como está o meu coração. Olha o versículo 12: aquele que sabe viver contente, se está abatido. Quem aqui vive abatido contente? Fala para mim. Como é que uma pessoa abatida hoje pode dizer estou contente? Não está. Mas o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente. Ele continua dizendo, sei também tem abundância. Paulo conheceu o recurso. Paulo conheceu o que era ter. E passou a não ter. E mesmo assim ele fala, sei estar contente. E ele vai dizendo ainda, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu creio que se der 12:30 aqui, todo mundo vai dar fome, e a pessoa, rapidamente o contentamento vai embora. É só ficar um pouquinho com fome, o contentamento vai embora. Né? Porque minha esposa e eu, a gente tem esse decalo, eu estou com fome, enquanto não matar minha fome, estou estressado.
né? Você vê que por poucos momentos nós perdemos o contentamento, ficamos estressados um com o outro. Nossa, eu estou com uma fome. Eu estou irritado. E o apóstolo Paulo assim, eu sei ter fartura, mas também sei passar fome. Estar contente no Senhor. Então o apóstolo Paulo ele começa a perceber e enxergar, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus Cristo, que nada nessa terra traz contentamento, traz felicidade. Mas contentamento, o estado de contentamento é só o Senhor pode trazer para o teu coração. Ainda que você passe por necessidade, ainda que você passe por perda, ainda que você passe por angústia, né? A palavra fala aqui, ele fala, não, eu sei estar abatido, e ainda assim está contente. E como é que alcança isso? Ele falou que aprendeu. Eu aprendi. Com quem? Com Jesus. Prostrado aos pés dele, dobrado aos pés dele. Quando o apóstolo Paulo teve esse encontro com Jesus Cristo, ele fala, né? Lá em Filipenses, capítulo 3, ainda na mesma carta, 3, 4, 8, olha o que diz aí. Filipenses 3, do versículo 4 ao 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele vai falar, né, por que ele confiava. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Agora vem aqui, ó, a palavra-chave. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus Cristo a ser grato, a confiar e a viver em contentamento. Ainda que tenha perdido tudo, ele fala, por mim, eu abro mão de tudo, por amor ao meu Senhor, por devoção ao meu Senhor e Salvador, porque nele existe o verdadeiro contentamento, nele existe a verdadeira paz, nele existe a verdadeira alegria, nele é que nós nos regozijamos, nos alegramos todos os dias. Ainda que a circunstância diga que não, eu falo para a circunstância, sim, eu estou alegre nele. Está doendo, mas eu sou alegre nele. Eu me contento nele. Está difícil, mas eu me contento nele. E aí ele vai dizer, com aquela famosa frase, né? No versículo 13. Agora ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo fora de contexto é aplicado, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Ainda que eu tenha perdido tudo, esteja preso, passando necessidade, passando fome, passando angústia, é aqui que se encaixa esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí vem o contentamento. E quando que o Senhor me deu essa palavra? Que eu havia dito que eu não tinha pedido essa palavra. Eu estava no meu trabalho lá e me aconteceu algo que me deixou descontente. Fiquei triste, descontente mesmo. Eu estou participando do inventário com meus irmãos. E apareceu uma oportunidade de uma venda de um imóvel que está para vender. E estava tudo certo. Já havíamos feito a reunião, já havíamos até passado as contas, né, para depósito. E aí, isso foi no sábado, na segunda-feira, a compradora diz assim, ó, eu desisto da compra do imóvel.
eu me senti tão mal, mas tão mal, descontente. E eu fiquei ali pensando nessa situação, falei, por que, Senhor? Por que me veio esse descontentamento, essa angústia no coração, por não ter dado certo essa venda? E eu comecei a me angustiar naquilo. E foi aí onde Deus me trouxe essa palavra. Ele falou assim, a sua alegria, o seu contentamento é nisso? Nesses pequenos recursos que você acha que é muito para você? Isso não é nada. Isso não é nada, porque o que eu já tenho te dado é o suficiente para você viver contente. Você não tinha nada. E aí ele me fez lembrar de onde eu morava. Em uma casa de madeira. As pessoas passavam na rua e me viam dentro daquela casa. Um televisor de 5 polegadas. Eu assisti a Copa do Mundo em 94. Um televisor de 5 polegadas, preto e branco. Só que o meu mundo era micro. Eu estava no micro. E naquele tempo eu não comparava com nada, porque não tinha com quem comparar. E vivia alegre, não sabia. E era satisfeito naquele tempo. Agora hoje, que nós temos tudo, ficamos insatisfeitos ou tristes porque não deu certo algumas coisas. E deixamos de ser grato ao Senhor. Seja grato por tudo que o Senhor tem te dado. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você tem é o que você precisa. E se você ganhou o Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu, você tem tudo. Tudo o que você precisa. Não fique triste, não chore por aquilo que você perdeu ou por aquilo que você ainda não tem. Porque o que há de maior valor é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Está chegando um tempo aí, em que as coisas vão piorar. E as pessoas vão perder muitas coisas. E se não estiver firmada no Senhor, não vão suportar. Não vão suportar. Quando perder o emprego, não vai suportar. Porque não entendeu que o Senhor é tudo em nossas vidas. Que é Ele que abre porta onde ninguém abre. Que é Ele que faz o impossível. É Ele. É Ele que te dá a paz que o mundo não pode te dar. É Ele que vai preencher o vazio do teu coração nessa manhã. Se você entrou aqui com o coração vazio, triste, angustiado, descontente com a vida, descontente com o Senhor, Ele diz nessa manhã: abra os olhos para mim, abra os olhos para aquilo que eu tenho para você, viva aquilo que eu já tenho te dado. Contentamento não é ter tudo o que queremos, mas é desfrutar e ser grato de tudo que recebemos. Vou repetir: contentamento não é ter tudo o que queremos, mas é desfrutar e ser grato de tudo que recebemos. Salmo 23:1 fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não é que vai faltar as coisas, vai faltar sim as coisas, mas o que não vai faltar aqui é o Senhor. É o Senhor que não vai faltar em nossas vidas. Então, tenha um coração grato, confiante, e desfrute do contentamento que há no Senhor. Amém? Que essa palavra possa ficar no meu, no seu, em nossos corações nessa manhã. Contentamento na presença do Senhor, porque Ele quer alegrar a minha vida, a tua vida, nossas vidas, através do fruto do Espírito Santo, a alegria, que anda junto com o contentamento. Alegria e contentamento andam juntos, e você vai viver de glória em glória, e nunca mais você vai se comparar ou comparar sua vida com a do próximo, mas você vai se alegrar no Senhor, e vai se alegrar com o teu próximo, e você vai começar a viver o sobrenatural. Amém? Amém, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Te louvo e te agradeço, porque o Senhor trouxe ao meu coração o contentamento, Pai, que eu precisava.
Nada nesse mundo, Pai, pode suprir ou pode tomar o teu lugar no meu coração, Senhor. Porque o contentamento, ele só vem quando o Senhor se assenta no trono do coração. E é o Senhor do coração. E aí passamos a viver com gratidão. Passamos a viver na confiança. E não vivemos mais de circunstâncias. Não são as circunstâncias que vão ditar a alegria e o contentamento em nossas vidas. Não são as circunstâncias. Porque ainda que eu chore, ainda que doa, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive e virá nos buscar. Para enxugar todas as lágrimas dos olhos. Para tirar toda a tristeza do coração. Para nos fazer alegres e contentes para todos sempre na presença do Altíssimo. E lá celebraremos com o Senhor. E nunca mais haverá tristeza, angústia e dor. Nunca mais haverá comparação. Nunca mais haverá inveja. Nunca mais haverá tristeza. Mas haverá alegria, contentamento permanente no Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez poder pregar a Tua palavra. E que ela permaneça no coração da Tua igreja. Hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus.